salvações em Cristo Jesus e salve a Virgem Maria. A Bíblia, esse livro, é um livro inteiramente católico. Escrito por católicos e para católicos. Esta é a realidade histórica nua e crua desse livro. Os autores do Novo Testamento eram membros da igreja primitiva, que já funcionava com a estrutura que herdamos hoje. É uma enorme bobagem nossa defender a ideia de que Jesus veio ao mundo, despejou um monte de ensinamentos e foi embora assim, sem querer fundar uma igreja organizada. Essa mentalidade de Jesus sim, igreja não, é completamente sem lógica. Se Deus não tivesse estabelecido uma estrutura visível e uma hierarquia clara, o cristianismo, tenho certeza, teria evaporado já no primeiro século. Naquela época, não existia essa história de Bíblia encadernada, assim, bonitinha, capa de couro, completa, como nós conhecemos ela hoje. E nenhum dos apóstolos de Jesus ou seus fiéis seguidores andavam com este livro sagrado debaixo do sovaco. Quem e o que vigorava com toda a força era a tradição oral, ou seja, a palavra passada de boca em boca. Imagine o cenário daquele tempo. Haviam centenas de textos soltos em pergaminhos, circulando por todos os lados. A maioria deles escrito em grego, que era o idioma popular daquela época nas ruas. Seitas gnósticas em profusão, espalhando heresias perigosas. Eles diziam que a matéria era má e que Cristo não tinha carne humana, sendo apenas um mero fantasma. Criavam lendas absurdas, até sobre a infância de Jesus, isso para enganar o povo. O Apocalipse era rejeitado por alguns, enquanto livros como O Pastor de Hermas era lido na liturgia de tantos outros. Virou completamente bagunça. A escrita era um trabalho comunitário. São Paulo, por exemplo, ditava suas cartas para secretários, como Tércio, que escreveu a carta aos Romanos. Os evangelistas faziam pesquisas profundas. São Lucas nem conheceu Jesus pessoalmente, mas investigou tudo com quem estava lá vivendo ao lado dele. E foi companheiro de viagem de São Paulo. Já São Marcos escreveu o seu evangelho baseado no que ele ouvia de São Pedro, isso nas pregações em Roma. Sem uma liderança oficial, quem teria a capacidade e autoridade para decidir o que era ou não era palavra de Deus, o que era ou não era mera invenção humana? Um monte de folhas de papiro soltas não tem boca para gritar e dizer o que é ou não é sagrado. Se não houvesse a Igreja Católica para bater o martelo com a sua autoridade divina, o Novo Testamento que as pessoas leem hoje simplesmente não existiria. Seria apenas um amontoado de cartas perdidas no tempo, disputando espaço com fofocas da antiguidade. Jesus sabia disso, sabia. Ele não escreveu um único livro. O que ele fez foi escolher 12 homens, colocar Pedro na liderança e dar a eles o poder de ligar e desligar as coisas na terra. Essa estrutura hierárquica foi a única força capaz de usar critérios rigorosos para salvar a verdade. O livro precisava ter o dedo direto ou indireto de um apóstolo. Precisava ter ortodoxia, sem contradições com a fé.
e ser usado de forma universal por todas as paróquias do mundo. Foi esse o discernimento que reuniu os bispos católicos no Concílio de Hipona no ano de 393 e depois nos concílios de Cartago, que sob a liderança intelectual de Santo Agostinho, a igreja limpou a mesa, descartou os textos heréticos e carimbou os 27 livros do Novo Testamento. E isso foi feito para que o Ocidente caminhasse em total unidade e sem erros de tradução. O Papa Damaso I comissionou então São Jerônimo para traduzir os textos originais para o latim, criando então a Vulgata, que é o documento que unificou e blindou a leitura das Escrituras. Muitos séculos mais tarde, quando a tecnologia avançou, a primeira Bíblia a ser impressa no mundo foi a de Gutenberg. E vale deixar claro que era aquela Bíblia de Gutenberg exatamente a mesma Bíblia e com os mesmos livros que os católicos leem hoje em dia. É uma contradição sem tamanho os protestantes rejeitarem a autoridade da igreja e, ao mesmo tempo, usar a Bíblia que ela mesma organizou, guardou e protegeu com o sangue dos seus mártires durante 2000 anos. É preciso que todos, e em especial os protestantes, entendam que quem aceita o Novo Testamento está, mesmo sem querer, mesmo, abstratamente falando, pensando, aceitando a infalibilidade de uma decisão católica, que foi a Bíblia. A Bíblia dependeu e depende da igreja para existir, e não o contrário. Paz e bem.